Bom, chegando aqui para falar mais rápidas abobrinhas de pré-jogo aqui dessa final de Copa do Mundo, Argentina contra a Espanha. As escalações acabaram de ser divulgadas. E do lado da Espanha, nenhuma surpresa, Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo, Baena, Yamal e Oyarzabal. Do lado da Argentina, acho que talvez do lado da Espanha possa ter tido uma mínima dúvida por causa de uma dor na coxa do Yamal, mas não tem como você ficar fora de uma Copa do Mundo, né, a não ser que você esteja sem a perna. E do lado da Argentina, algumas surpresas: Emiliano Martinez, Cuti Romero e Lisandro Martinez na zaga, Tagliafico na esquerda e Montiel na direita, no lugar do Molina. Molina foi titular a Copa toda, né? Sempre tinha a piadinha da substituição do Montiel no lugar do Molina, ali nos 15, 20 minutos do segundo tempo. Dessa vez, Montiel no time titular. Nico Gonzalez de titular na esquerda, acho que ele não foi titular em nenhum jogo da Copa, se eu não me engano. Sai o Paredes do time e entra o Nico Gonzalez, Enzo Fernandes McAllister, Rodrigo De Paul, pela direita aberto, né, voltando ao time. No último jogo tinha sido o Simeone, e na frente Julián Álvares e Lionel Messi. Confesso que me surpreendeu um pouco essas alterações no time da Argentina. Acho que principalmente, talvez a maior surpresa tenha sido o Montiel, porque ele vinha sendo uma boa peça ali no banco, e acaba sendo um fator surpresa ali, a chegada dele ao ataque, ele entrando como gás novo, né, num estilo Argentina nessa Copa, que foi de um pouco mais de cadência no início do jogo, um pouco menos, né, um pouco mais de segurança, e de repente, se a coisa complicar no final do jogo, solta o Montiel. Então ele já começa com o Montiel desde o início. Eu não sei se para atacar as costas do Cucurella. Acho que o Depou era algo que era esperado ali, porque o Depou é um cara mais de meio campo que o Simeone, é um cara que vai conseguir ocupar, vai conseguir trocar passes, de repente consegue perseguir um pouco mais e reter a bola, né. Acho que o Simeone talvez consiga correr mais, fazer aquele vai e volta no ataque, mas tem um pouco de dificuldade de reter a bola. Ele é um cara que, não um grande driblador, não é, ele vai no máximo correr para frente desesperadamente. Então, né, acho que se especulava um pouco que ele pudesse ser titular, de repente, para o contra-ataque, com a bola enfiada, eh, para ele correr no espaço. Mas aí eu acho que ele resolve isso com a entrada do Nico Gonzalez, que vai provavelmente atuar ali, sendo essa válvula de escape da Argentina na maioria das vezes, sendo um cara que vai dar preocupação para o Pedro Porro. O Pedro Porro que, a tendência é que suba muito para fazer uma dobradinha com o Yamal, como foi aquele gol da França. O Yamal é um cara que atrai muita marcação, então vai exigir que o Tagliafico fique sempre perto dele, que acompanhe de muito perto, e isso pode abrir um espaço para ele, entre o Lisandro Martinez e o Tagliafico, para o Pedro Porro entrar, né, conseguir fazer infiltração na defesa. Então acho que o Scaloni acaba optando pelo Nico Gonzalez para isso, né, para dar um pouco de preocupação nas costas do Pedro Porro, atacar ali as costas, do Rodri, do Cubarsí, ter um pouco mais de velocidade. Acho que o Julián Álvares também vai ser esse cara de velocidade, vai ser um cara que vai precisar estar atento, que acho que o Julián Álvares vai ser provavelmente o cara, eh, que vai muitas vezes fazer pressão no Rodri. Não acredito que a Argentina vai marcar muito em cima no campo da Espanha, né. Acho que pode fazer isso pontualmente em alguns momentos, que se sentir bem no jogo, ainda que eu acho que a Espanha tenha sentido isso, né, naquele jogo ruim contra o Uruguai que eles fizeram. Em alguns outros momentos acho que eles sentiram um pouco de dificuldade na pressão, mas em vários outros eles conseguiram superar a pressão alta do adversário com alguma facilidade, como foi contra a Bélgica, como foi contra a França. Se você não estiver marcando com todo mundo certinho, é difícil você fazer essa pressão alta, e com o Messi, né, infelizmente, é difícil você fazer essa pressão certinha no campo de ataque. Então o Julio Alves provavelmente em alguns momentos vai ser o cara que vai pressionar o Rodri, né, vai deixar de repente os zagueiros trocarem passe um pouco mais livres, com o Nico Gonzalez marcando o lateral, o Rodrigo De Paul marcando o outro lateral, e aí permitindo que a bola circule entre os zagueiros, mas que não chegue ao Rodri com tanta facilidade. O Messi provavelmente vai ficar um pouco mais na sobra, esperando a bola. A gente tem o Enzo Fernandes e o McAllister, e agora se junta ele ao De Paul para trabalhar a retenção da bola. Acho que o Lisandro Martinez, e o Cuti Romero vão ter um papel muito decisivo, nesse jogo, no sentido de, quando roubar a bola, conseguir acionar rápido uma bola longa para o Nico Gonzalez ou para o Julián Álvares, ou até mesmo achar o Messi entre linhas para ele conseguir achar esse espaço nas costas da zaga. Então são dois zagueiros que são corajosos na saída de bola, acho que isso não dá para negar, mas que vira e mexe cometem alguns erros. Acho que na saída de bola eles nem cometeram nessa Copa, né, nenhum grande erro, mas que às vezes podem se empolgar, vão jogar pressionados. Acho que o Oyarzabal é um cara que pressiona bem, o Dani Olmo é um cara que pressiona bem. Então acho que tem tudo para ser um jogo muito nervoso, né, de muito, em alguns momentos, de muita bola picada, até a Espanha recuperar
recuperar a posse de bola. A Argentina vai ter que ser muito rápida, vai ter que ter um controle muito firme ali da bola, de tocar, dominar e passar muito rápido, que é uma coisa que a Argentina adora, né, jogar pelo meio, você toca, passa, é o famoso tocou e me voe, né. Eh, o Enzo toca para o McAllister e passa, aí toca para o Messi, aí o McAllister já está lá na frente para receber, o Julián Álvares está circulando, o Nico Gonzalez está passando em velocidade lá, o Tagliafico também é uma excelente arma, então, né, você acaba sobrecarregando um pouco o Pedro Porro se o Lamine Yamal, se descuidar na marcação. A gente sabe que o Lamine Yamal, se ele não tiver 100%, de repente tiver 80%, 70% por causa desse problema na coxa, ele também não é um grande marcador, ainda que ele se esforce, mas ele não é aquele cara que fica muito atento na linha de defesa, quando o time adversário ataca a bola. Então agora você tem 2 jogadores para atacar muito bem aqui pela esquerda, 2 jogadores rápidos. O Tagliafico consegue entrar, né, também entre o ponta e entre o lateral e o zagueiro, e o Nico Gonzalez também. A gente viu algumas vezes essa jogada, essa bola levantada do Messi, tanto para o Tagliafico quanto para o Nico Gonzalez para ele chegar, que também é uma bola que a Espanha usa muito, né, ali com o Rodri armando o jogo já na intermediária, ele consegue muitas vezes fazer essa levantada de bola para o Cucurella. Então acho que é isso, né, acho que é um jogo que já mostra desde o início que é muito estudado, a Argentina indo com 3 mudanças, acho que é muito, né, você mudar 30% do time, para uma final de Copa, ainda que uma delas seja a volta do Depou, mas acho que é um jogo que já começa assim, né, já começa tenso, já começa com as provocações, né, o Laporte já falou, eh, da questão da arbitragem, que a Argentina chega muito dura, acredito até inclusive que eles vão dar aquela primeira porradinha no Laporte logo no início, quando tiverem oportunidade. E vai ser um jogo aí também que o Dani Olmo vai ter que trabalhar muito bem, né, os trabalho dele entre linhas de receber, girar, tocar rápido. Acho que o Baena também vai precisar se movimentar bastante para dar essa opção. Acho que a gente vai acabar falando de ficar muito concentrado aqui nesse lado direito da Espanha, com Pedro Porro e Amal, talvez com o lado esquerdo, Nico Gonzalez e Tagliafico. Então o Baena vai precisar ser um pouco mais efetivo, trabalhar um pouco mais ali com o Cucurella, tentar confundir o Depou. Vai precisar também marcar o Depou muito bem. O Depou que não é um cara que vai à linha de fundo, mas é um cara de ótimo passe, um cara que corre muito, se esforça muito. Não acho que o Depou deva jogar o jogo todo. Acho que aí já entra para o segundo tempo uma segunda opção, e aí eu não sei nem se vai ser, no caso, o Simeone, porque o Simeone não vinha entrando nos jogos. Acho que aí ficaria mais para um Paredes mesmo, ou até mesmo por um Almada entrar, né, dependendo claramente claro, né, do resultado. Então acho que é um jogo que já começa assim, né, o Nico Gonzalez para tentar sobrecarregar, ele é um cara que também é muito rápido, consegue fazer esse corredor muito bem, como a gente imaginava do Simeone, para tentar sobrecarregar o Porro, o Yamal, o Tagliafico vai ter esse embate individual, mas vai ter sempre a sobra do Licha, que é um cara que joga muito bem, é rápido, né, é forte, apesar de ser baixo. Eh, então acho que é isso, né, Cuti e Romero também, né, acho que são 2 seleções que não têm tido tanto sucesso, eh, tanto sucesso não, acho que a Argentina tem tido sucesso na bola aérea, acho que é algo que normalmente complica um pouco a Espanha, apesar da Espanha não estar cedendo grande chance, então esse também pode ser um diferencial desse jogo. E o diferencial claramente pode ser Lionel Messi. Vamos ver o quanto que ele vai conseguir ser envolvido no jogo. Acho que é uma das coisas da Espanha que acho que deve acontecer, o Messi caindo sempre um pouco para a direita, né, um pouco, né, o campo é como inclinado para ele poder cortar para dentro e ver o jogo de frente com a sua perna esquerda. Espanha perdeu a bola, provavelmente o Laporte já vai correr e encostar no Messi, né. Acho que nesse caso o Cubarsí talvez tenha um trabalho um pouco dobrado de cobrir um pouco mais de espaço do campo, que é para impedir que essa bola chegue fácil no Messi, né. Então vamos lá, a Espanha está aqui trocando passes, Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, perdeu a bola caiu no Cuti Romero, o Laporte já vai colar no Messi e vai ser papel do Cubarsí olhar as costas e ver se essa bola vai vir enfiada para o Julián Álvares, para o Nico Gonzalez. Claro que os laterais vão ter que voltar, mas enquanto o time faz a pressão para a esquerda ali, onde perdeu a bola no detentor da bola, o Cubarsí que vai estar olhando as costas da zaga, enquanto acho que o Laporte vai ter que colar no Messi, impedir que essa bola chegue nele, e se chegar, provavelmente acho que o Laporte acho que também é um cara que não tem muita vergonha de bater, acho que ele vai, não digo bater no sentido de quebrar o Messi, mas vai travar o jogo, né, vai dar aquela segurada na camisa, que vai impedir o jogo de rolar, vai, né, atrasar o ataque na primeira vez, na segunda o juiz vai dar falta, então acredito nessa dinâmica, né, acho que o banco da Argentina vem mais preparado para esse jogo, acho que o Banco da Espanha não conseguiu mostrar grandes coisas nessa Copa. A gente pode falar aqui de alguns jogadores que perderam a oportunidade. O Llorente acho que é uma peça que só entra se a Espanha estiver perdendo. Eh, Se estiver ganhando, quer dizer, se a Espanha estiver ganhando para entrar ali para segurar o lugar do Porro, se o Porro estiver cansado. O Zubimendi mal teve espaço. O Merino é o grande jogador aí do banco da Espanha pelo seu fator surpresa, sua chegada à área, também tem sua altura. É um jogador muito bom e que vem sendo importante. É um cara que não liga se vai jogar 2 ou 5 minutos, ele não precisa entrar no ritmo do jogo. Ele é um cara que entra e ocupa muito menos espaço, faz uma leitura muito boa do jogo. O Nico Williams não retomou sua melhor forma depois da sua lesão. O Gavi
não conseguiu jogar nada, o Pedri está muito abaixo, o Ferran Torres ainda não conseguiu, né, fazer as pazes aí com gol. Então, e do outro lado a gente tem, né, o Medina que chegou a jogar, a gente tem o Otamendi que é sempre importante na zaga, caso precise, a gente vai ter o Molina, que vinha sendo titular, então pode ser uma boa opção, o Almada que já foi titular, já saiu, já voltou, sempre entra nos jogos, o Paredes, né, que é um cara que também começou fora, entrou no time, jogou bem, agora sai, e o Lautaro Martinez que agora, né, acho que já tirou totalmente aquela pressão que ele tinha da Copa ruim de 2022, e que, né, fez gol, deu assistência, fez gol e depois fez gol de novo. Então acho que no momento de tensão, vamos supor que está faltando 20 minutos para acabar o jogo e está 0-0, acho que a Argentina tem mais recursos para mudar o jogo. Você vai tirar o Depou e vai botar o Almada, ou vai botar o Simeone, vai botar o Paredes, de repente soltar um pouco mais o Enzo. Então, né, vai tirar o Nico Gonzalez, vai botar o Almada. Então acho que a Argentina está com um pouco mais de recurso para uma possível reta final, né? Equilibrada, com o jogo ainda indefinido. Então acho que essas foram as considerações aí, acho que essas foram as abobrinhas do pré-jogo, falando aí mais da formação tática, espero que seja um bom jogo. Se puder, 120 minutos aí também vai ser bom, se for um jogo pegado, com muitos gols. E é isso, beleza? Um abraço e voltamos aqui após a final.